I indict this generation for the second crucifixion of Jesus Christ. The time has come for action. The time has come to believe or don't believe. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Mais uma vez, é um prazer estarmos aqui na casa do Senhor, aqui no Tabernáculo, em Curitiba, falando com todos vocês. Está um pouco frio aqui. Acredito que grande parte do sul do país também está com as temperaturas um pouco mais baixas, mas nós cremos que isso não impede a Deus de fazer a sua obra. Se estiver quente, se estiver calor, não interessa o clima, não interessa a condição do mundo, não interessa, nada vai fazer a diferença para que Deus efetue a sua obra nesses dias que nós estamos vivendo. Na verdade, Deus está determinado de que Ele vai cumprir a sua palavra, independentemente de quaisquer que sejam as circunstâncias. Por isso estamos contentes, confiando que Ele poderá nos ajudar nesta noite uma vez mais. A todos aqueles que estão nos acompanhando, a todos aqueles que têm nos acompanhado, Deus tem sido maravilhoso conosco, não é? E eu estou cada vez mais amando isso que o Senhor tem trazido para nós, cada vez mais chegando mais próximo daquilo que Deus havia determinado para nós. Eu sei que também essa deve ser a sua experiência, de que nós realmente estamos chegando a um lugar que nós nunca havíamos caminhado antes. Muitas coisas estão acontecendo e estão acontecendo rapidamente. Nós temos sempre enfatizado isso aqui na igreja, entre os irmãos, de que Deus está no seu mover, Deus está preparando algo especial para o seu povo, algo está acontecendo sobre a terra neste momento, mas só existe um povo que foi vigilante o suficiente para entender aquilo que o Senhor queria dizer através daquilo que Ele nos trouxe, através dessa mensagem maravilhosa que Ele nos trouxe. Então, nós entendemos que apesar de ser muito diferente daquilo que nós havíamos imaginado no princípio, né, mas nós estamos conseguindo identificar pelas Escrituras que isto não é nada mais do que o cumprimento das profecias que foram escritos neste livro sagrado, na Bíblia Sagrada, e foi nos revelada para nós nesse dia através de um profeta vindicado por Deus, que havia sido prometido em Malaquias 4, 5 e 6, de que a manifestação de Deus, ou a manifestação do Messias, de que o Messias se manifestaria na terra para os gentios, e desta feita ele usaria um corpo, um vaso de um profeta, elegido por ele, escolhido por ele, preparado por ele, treinado por ele, e talvez é disso que nós falaremos nesta noite um pouquinho, sendo treinado para um profeta para uma hora específica. Nós aprendemos através da Bíblia, através da mensagem, que o que Deus veio nos fazer hoje foi nos preparar para encontrar com o Senhor. Vocês lembram da voz que veio ali na parábola das virgens? Aquela voz foi a voz de advertência, uma voz de aviso para que nós nos preparássemos. Ou a própria voz nos prepararia para nos encontrar com o Senhor. Então estamos aqui confiados naquilo que nos foi entregue por Deus nesta era. É um tempo tremendo, mas ao mesmo tempo é um tempo muito difícil, um tempo de muita confusão, um tempo de muitas vozes. E claro que se a Bíblia não houvesse dito que, se possível fora, enganaria até os eleitos, nós teríamos que estar verdadeiramente desesperados, não é verdade? Mas houve uma promessa de que o eleito não seria enganado. Existe algo que Deus depositou no coração de cada um, que é a semente predestinada, a semente eleita, e isto é o que protege cada um daqueles cujos nomes foram encontrados no livro da vida do Cordeiro, que fora disso não haveria escapatória, não haveria escape, não haveria chance, não haveria possibilidade de qualquer um de nós alcançarmos a bênção que a nós foi disponibilizada nesse dia. Nós vemos, irmãos, que o que tem acontecido no nosso dia foi que Deus
disponibilizou toda a sua glória. Deus disponibilizou todo o seu poder. Deus disponibilizou toda a sua graça. Deus disponibilizou toda a sua misericórdia, que em séculos passados, em eras passadas, estavam ocultos, mas nesses últimos dias, Deus veio nos dizer, veio nos provar, veio nos vindicar de que todas essas bênçãos estão disponíveis para todo aquele que crer, todo aquele que vir a Cristo, todo aquele que o Pai tem lhe dado desde antes da fundação do mundo, eles virão e tomarão estas bênçãos. Irmãos, a realidade dos fatos é que Deus concedeu a um povo eleito que realizasse a obra final. A maior obra que Deus teve em seu pensamento, Ele entregou para que a sua esposa a realizasse. Ele não queria realizar a sua obra fora de sua esposa. Então nós estamos vendo que aquilo que Deus destinou para o seu povo nesses últimos dias tem que ser feito por este povo. Porque se Deus não fizer através desse povo, Deus foi derrotado. Se Deus não realizar a sua obra através de seu povo, porque veja, através dele próprio, que crédito ele teria com Satanás? Porque é ele próprio, um homem perfeito, um Deus perfeito que jamais pecou, que jamais caiu, que jamais adulterou, que jamais mentiu. Ele não pode mentir. Então, se Deus fizesse essa obra através de si mesmo, ele não provaria nada para ninguém, nem para ele próprio. Mas o que Deus quer provar é de que o seu sangue tem poder quando ele é efetivo em um povo que outrora havia sido caído. É isso que Deus está tentando provar para nós nesses últimos dias, de que ele é capaz de trazer, de ter um povo santo, um povo perfeito, sem mancha e nem ruga nesses últimos dias finais. E para que isso seja vindicado, provado, ele tem que fazer através de seu povo. Veja lá no livro de Hebreus, quando você vê todos os heróis da fé, começando por lá de trás, por Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e vem vindo Sansão, Baraque, vem vindo todos os heróis da fé, os heróis do Novo Testamento, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e todos aqueles que estavam debaixo deles, com toda a palavra que eles pregaram, com todo o ministério que eles tiveram, no último verso deste livro de Hebreus, no capítulo 11. No capítulo 11, no último verso, eu acredito que é o verso 40, veja o que diz ali. Quando fala de todos estes heróis, diz assim, no último verso: provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles quem? Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, não é verdade? Todos eles, Sara, você pode ler todos esses grandes heróis da fé, Sansão, que creram na promessa e depois estendeu também no Novo Testamento, como eu acabei de citar, todos os grandes heróis da fé, mas quando chegou no final, a Bíblia diz, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que isso quer dizer? Que esses morreram, esses dormiram em Cristo, cada um deles dormiram em Cristo, crendo na promessa de que Deus seria capaz de que aquele povo que se encontrasse na era final estivesse de pé na era final, aqueles que estivessem vivos para a vinda do Senhor e permanecessem, aqueles cumpririam toda a palavra de Deus. Veja, aqueles, não aquele, não está dizendo aquele, mas aqueles que estiverem vivos, mas os que estiverem vivos para a vinda do Senhor não precederão, ou em outras palavras, não estorvarão que aqueles que estão mortos também venham, porque essas duas coisas acontecem juntas. Irmãos, é tão maravilhoso e é tão profundo, mas qual é o problema hoje com as pessoas? Qual é o problema com as virgens nécias? Que elas não creram que essas bênçãos eram para elas. Elas se acharam muito indignas, o que verdadeiramente elas são indignas. Nós nos achamos indignos. Nós sabemos que nós somos indignos. Mas veja, quando Deus promete algo, como ele disse para Zacarias, foi Deus quem prometeu.
Não havia condições para Zacarias efetuar aquilo. Mas Deus prometeu. Se Deus prometeu, eu não quero saber a condição que eu me encontro agora. Eu não quero saber dos sintomas. Eu não quero saber do meu passado pregresso. Eu não quero saber o que tem acontecido até aqui. A única coisa que me importa é que Deus disse que faria. Essa é a única coisa que faz a diferença para mim nesta hora. Essa é a única coisa que deveria fazer diferença para você. O que estamos vendo hoje, justamente o que diz em Tessalonicenses 4, de que haveria uma queda, haveria uma apostasia, porque diz assim, aqueles que permanecerem, significa não aqueles que estão na apostasia, não aqueles que têm caído e estão caindo nessa hora, mas aqueles que têm permanecido confiados, confiando na promessa de que Deus teria um povo eleito para o dia final, para a era final. Eu creio de todo o meu coração de que Deus é capaz de cumprir esta promessa em minha vida e você deveria fazer o mesmo, porque foi Deus quem prometeu. Foi Deus quem disse, e é impossível que Deus minta, diz as Escrituras. Ele nunca mentiu. Não há razão para nós duvidarmos dele agora, porque ele nunca, jamais mentiu e não pode mentir nunca. Porque ele é Deus, ele é infinito, ele sabe o fim desde o princípio. Então, estamos confiados nas suas palavras, não nas palavras de um homem, não nas palavras de um mortal. Estamos crendo na palavra daquele que ressuscitou dos mortos, tem se vindicado vivo, ressurreto entre nós nestes últimos dias. Como? Você pergunta para mim, como eu sei que Deus está vivo? Porque a sua palavra está sendo aberta para nós. O único que é digno, capaz de abrir o livro e desatar os seus selos é o Cordeiro de Deus. Se o livro de Deus está sendo feito conhecido para a sua noiva hoje, significa que aquela unção do Cristo está em um povo que também tem sido ressuscitado das sepulturas denominacionais, e isso vai culminar na transformação destes corpos mortais. Aqui estamos nós, ano 2014, esse ano está passando muito rapidamente, e eu sei, nós sabemos, como eu disse recentemente, se os animais sabiam a hora de entrar na arca, e obedeceram à voz de Deus para que entrassem no refúgio, entrassem na arca, entrassem na palavra, porque aquela arca simbolizava a palavra de Deus. Se eles sabiam que era hora de entrar, quanto mais nós não deveríamos saber que está passado da hora de termos entrado na arca do Senhor, na palavra de Deus. Não é verdade? Eu não estou aqui para discutir mitologia, não estou aqui para discutir ou fazer nada mais além de apontar para aquilo que já tem sido trazido para nós através de um profeta vindicado por Deus. E que Deus, através do seu poder de ressurreição, possa continuar tocando nossos corações, nos encorajando para essa hora que nós estamos atravessando. Esta hora é a hora mais terrível que já tem vindo sobre a face do planeta Terra. Mas Deus disse no livro de Apocalipse que quando a hora da tentação viesse, Ele nos guardaria, porque teríamos guardado as suas palavras. Se você está guardando as palavras de Deus, se você está confiando nas palavras de Deus, você é um candidato nesta noite para ser guardado por Ele. Agora, o que é que tem acontecido no nosso dia, irmãos? Duas coisas têm acontecido. O selo de Deus tem vindo para nós. O selo de Deus tem vindo para nós. Mas a marca da besta também tem vindo sobre a terra. Só haverá dois grupos, diz o profeta. Um que receberá o selo de Deus e outro que receberá a marca da besta. E aqueles que ficaram no meio termo terão que dar suas vidas na grande tribulação. Não é verdade? Nós vimos o que tem acontecido no nosso dia. O anjo de Deus, que a Bíblia disse que o próprio Senhor desceria dos céus com alarido. Se a mensagem tem vindo até nós, e essa mensagem teria que vir de Deus, porque a Bíblia diz que essa mensagem viria, o próprio Senhor descerá dos céus. Nós sabemos que o Mombrana não é o Senhor. Nós sabemos que o Mombrana foi o vaso onde o Senhor se manifestou, o vaso onde o Senhor esteve para falar, para entregar para nós a revelação da palavra de Deus, aquelas pontas soltas que haviam sido deixadas por todos os reformadores nas eras passadas. Não é verdade? É isso que tem acontecido. Esse anjo tem descido até nós, ele disse que quando Apocalipse 10:1 se cumprisse, o anjo estaria na terra. E ele estava na terra em 1963, quando este anjo chegou à sua plenitude através da revelação
da sua palavra. Como é que nós sabemos que Cristo estava na terra? Como é que nós sabemos que o Messias estava na terra? Porque o livro foi revelado, porque os selos foram abertos, porque a palavra de Deus tem vindo. E nós sabemos que o único que poderia trazer essa palavra era o próprio Deus, porque assim foi na primeira vinda. Jesus não era apenas um profeta. Jesus não era um bom homem apenas. Jesus não era apenas um bom mestre, ou um bom ensinador, ou um grande homem. Jesus, da forma que nós cremos e aprendemos nessa mensagem, Jesus era o próprio Deus feito carne. Se assim foi na sua primeira vinda, assim deveria ser na sua segunda vinda. Jesus Cristo, feito carne entre nós, na forma de um profeta, uma carne emprestada, um vaso usado por ele, porque desta feita Deus está concluindo a obra da redenção. Deus está concluindo, não começando a obra da redenção no Calvário, mas Deus está concluindo. Concluindo onde? Concluindo em um povo, porque a promessa disse que os filhos de Deus seriam aqueles que libertariam a natureza. Porque a natureza está gemendo pela manifestação de quem? De Jesus Cristo? Sim, mas em seu povo. Pela manifestação dos filhos e filhas de Deus nesses últimos dias. O que é que tem acontecido então? Deus tem descido para estar entre nós e não tem deixado a terra desde que ele tem descido. Desde quando ele estava com o seu profeta, Deus tem vigiado pelo seu povo, Deus tem estado com o seu povo, Deus tem estado falando conosco durante todo esse tempo. Mas quem é que tem ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito está dizendo? Quem é que tem o ouvido treinado para ouvir o som que a trombeta está dando agora mesmo? Essa é a minha pergunta. Como é que Deus sela nós? O profeta disse, aí está a diferença entre a marca da besta e o selar de Deus. Deus sela por sua palavra. O profeta disse verdadeiramente em uma mensagem que a única coisa que Deus quer é o selo de Deus. Verdade, mas o que é o selo de Deus? Veja que o profeta diz o que é o selo de Deus na mensagem, o que eu farei com esse Jesus chamado Cristo, do dia 24 de novembro de 1963. Ele diz assim, ó, agora, isso está certo, irmão Brana? O irmão Brana diz, sim, senhor. Agora, eu sei que vocês sabatistas ou os adventistas do sétimo dia dizem que é o guardar do sétimo dia, não é? Mas não é. Não para querer ser desagradável com vocês, mas isto é absolutamente não escriturístico. Efésios 4,30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados até o dia de vossa redenção. Vem? Olha o que ele vai dizer. Agora, o Espírito Santo é a palavra. O Espírito Santo é a palavra. Você está recebendo a palavra? Então você está recebendo o Espírito Santo. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Então seja batizado pela palavra. Receba a palavra. Deus não é três. Ele é o mesmo Deus em três dispensações, três ofícios. Deus o Pai sobre a lei, Deus o Filho na graça e Deus o Espírito Santo, como você o chama. O mesmo Deus na dispensação do Espírito Santo. Deus o Pai foi a palavra. Deus o Filho foi a palavra. Deus o Espírito Santo é a palavra. Vejam, é apenas três ofícios. E o Espírito Santo te sela. Portanto, você é selado pela palavra. Agora, eu sei, isso aqui está no parágrafo 102 da mensagem que farei com esse Jesus chamado Cristo. Muitos interpretaram nos dias de Jesus que a única coisa que ele estava tentando fazer era ser um grande mestre e sábio para humilhar os fariseus e os saduceus. Eles pensaram que Jesus queria formar um bando de teólogos nos seus discípulos. Eles não entenderam que através da revelação da palavra de Deus há um poder escondido. Há um poder escondido debaixo da palavra de Deus. Você sabia disso? Compare esses dois versos, só para você ver algo. Compare esses dois versos. Em Apocalipse 10 diz o seguinte, diz que vinha um anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Aqui ele é chamado de livro aberto, que é a palavra de Deus. O livrinho aberto não é a palavra de Deus revelada? Ele estava descendo para entregar para o sétimo anjo que estava na terra, para que ele anunciasse o seu segredo. Não é verdade? Não é isso que ele estava fazendo? Tudo bem. Então ele estava descendo com o livro aberto. Agora, você vai ver a mesma coisa acontecer em Apocalipse. Aqui é o mesmo quadro. A Bíblia apenas dá outro atributo para isso que estava na sua mão. Mas é a mesma cena. O profeta mostra para nós, na mensagem, as 10 virgens e 144 mil judeus,
e em várias outras mensagens, quando ele relata sobre isso aqui, na mensagem O Selo de Deus, na mensagem A Marca da Besta, Apocalipse 7, onde diz assim: E vi outro anjo subir da banda do sol nascente que tinha o selo do Deus vivo. Então aqui, aquilo que estava dizendo que era a palavra de Deus, que era o livrinho aberto, aqui já está chamando de o selo do Deus vivo, correto? Tá, mas eu quero chamar a atenção para um outro verso, a mesma cena. A cena de Apocalipse 7 é a mesma cena de Apocalipse 10, 1, é a mesma cena. Porque ele consegue identificar para nós que quando esse anjo estava descendo, ainda passando pelas denominações, passando por cima das denominações antes da chegada do profeta, porque ele encontraria o profeta um pouquinho mais tarde. Não é verdade? Esse anjo do Senhor esteve entre as denominações antes de se encontrar com o seu profeta em plenitude. Sim, Senhor, aqui na sétima era. Ele vai adiante do seu profeta, passa pelas denominações, soa a mensagem lá nas denominações, 6 mensagens soadas em forma de mistério, que a Bíblia chama de trombeta. O que é o som da trombeta? É o som do evangelho pregado nas denominações em forma de mistério. Aí, depois, mais no final, para soar a última trombeta, para soar o último sonido, ele se encontra com o seu profeta. Por isso que ele passou em cima da árvore e disse: olha, guarde o teu corpo para que você não se corrompa, para que não fumes, para que não bebas, porque tu tens uma obra para fazer quando ficares mais velho. Mas ele havia ido adiante do profeta, ali por volta de 1914, depois, mais efetivamente ainda, em 1939 a 1945, na Segunda Guerra Mundial, onde ali houve o ápice do movimento pentecostal. Ali houve o ápice do movimento religioso no mundo inteiro, do protestantismo. Mas o que é que Deus estava prestes a fazer? Deus queria entregar a mensagem, o sonido mais importante, a mensagem mais importante, a mensagem mais simples, mas é a mensagem que conectava todas as outras 6 mensagens e trazia a revelação plena do conselho de Deus, da palavra de Deus. Já falamos isso. Então o que acontece em Apocalipse 10, 1? Mostra a obra desse anjo de Deus já com um livro aberto entre as denominações, mas eles não sabiam, porque Deus não poderia revelar a escritura na parede, Deus não podia revelar a escritura no livrinho, antes que houvesse um Daniel para interpretar aquela escritura no livrinho aberto. Mas quando aparece um profeta em seu ofício, em 1946, através da comissão desse mesmo anjo, que ele encontra na caverna em 1946, no dia 7 de maio, agora ele é comissionado para que fosse revelando o livro. E ele começa a revelar o livro desde 1946. Sim, o livro não foi apenas revelado em 63. Em 63, as pequenas pontinhas, quase que invisíveis, os pequenos detalhes que conectam todo o livro junto vieram em 63. Mas ele veio trazendo o conselho de Deus. Ele já estava pregando a palavra de Deus, mas para que ela fosse plenamente revelada, precisava que em 63 aqueles 7 anjos viessem da eternidade e vindicassem a mensagem do servo de Deus que foi pregada nesta era. Você está captando isso? Aguenta aí, que eu quero falar algo muito importante que o profeta fala aqui. Estou fazendo apenas uma cena para falarmos a nossa mensagem. Mas, como eu acabei de dizer, Apocalipse 7, quando você vê aquele anjo com o selo de Deus, é o mesmo anjo que está com a palavra de Deus na mão, porque o profeta diz que o Espírito Santo é a palavra de Deus. E ele diz que o selo de Deus é o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. Agora, então quer dizer que aquele anjo que está com o selo de Deus é a mesma cena do anjo que aparece em Apocalipse 10, 1. E ele aparece e ele começa a descer, não é isso? A descida do anjo. Ele começa a descer, ele desce e vai descendo, como ele disse na mensagem o rapto, que enquanto ele estivesse descendo, ele faria essas 3 coisas. Não é verdade? O profeta que disse lá na mensagem o rapto. Mas tudo bem. Agora, veja em Apocalipse 20 o que diz. Em Apocalipse 20, a mesma cena. Mas agora está chamando, lá diz que era o selo de Deus, em Apocalipse 7. Em Apocalipse 10, 1 diz que era o livrinho aberto, a palavra de Deus aberta. Mas agora em Apocalipse 20 está dizendo que é uma chave. É tudo a mesma coisa. Está falando dos diferentes atributos desse poder que Deus desceu com ele nesses últimos dias. E o que diz ali? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. O que significa isso? O anjo de Deus, o próprio Deus, que tem autoridade
para soltar a Satanás e para prender a Satanás. E o que Deus fez nessa era? Deus soltou a Satanás. Deus soltou os 200 milhões de demônios. Deus autorizou que esses espíritos fossem adiante, assim como nos dias do rei Acabe, assim como nos dias de Micaías. Deus soltou. Lembra que um profeta de Deus foi quem liberou a pomba, o Espírito Santo e o corvo. O espírito do diabo, os demônios, não é? Para que fossem... Qual que era a missão? Por que Deus tinha que liberar esses espíritos, esses 200 milhões de demônios? Por que Deus tinha que entregar o exército nas suas mãos, segundo o livro de Daniel? Para que pisasse o santuário, para que destruísse as denominações, para que destruísse as nações, para que destruísse o mundo, para dar lugar para o novo mundo que tem vindo para nós, o novo reino que tem vindo para nós, a pedra sem mãos, a pedra cortada sem mãos, que havia sido prometida também no livro de Daniel. Então, para que esse anjo desceu? Para que a palavra de Deus estava aberta? Para liberar o Espírito Santo, o selo de Deus, e para liberar o espírito de Satanás, para que fossem cumprir aquilo que estava determinado. É tão perfeito, que quando ele desce com essa chave, a chave do abismo, veja o que acontece em Apocalipse 16. Veja o que acontece em Apocalipse 16, no verso 13. Ele libera que o espírito, aquele anjo do abismo, subisse. Ele libera que o anjo do abismo subisse e se encarnasse em um homem aqui em cima. Quando ele está encarnado nesse homem aqui em cima, ele é o chefe, anjo-chefe do abismo, que sobe aqui para cima. Sim, Senhor. Arcanjo quer dizer chefe dos anjos. Veja, o chefe dos demônios, Beelzebu, chegou à terra. Como nós sabemos? Como é que nós sabemos? Pelas suas características. Primeira Guerra Mundial e mais especificamente a partir de 1939. Ele já estava no seu trono, já tinha um rei, de acordo com Apocalipse 9:13, já tinha um rei sobre si para que fossem executar esta obra que havia sido liberada pela boca do profeta de Deus através das 7 visões em 1933. Quando ele libera esses espíritos, quando ele disse, vá adiante, o que acontece? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Quem são esses espíritos? Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Prodígios é maravilhas. Fazem coisas que nunca foram vistas antes na Terra. Alguém viu Hollywood na Terra antes? Alguém viu os esportes serem tão idolatrados igual hoje? Alguém viu as religiões serem tão perversas como são hoje? Alguém viu a imoralidade ser tão terrível como hoje? Não. Por que isso aconteceu? Porque Deus, através da boca de seu profeta, liberou que o corvo, que é o chefe dos demais pássaros imundos, que saíram da gaiola, os 200 milhões que estavam presos no inferno, saíssem para executar a obra. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, a partir de 1914. Irmãos, a partir de 1914, gravem isso. Esses espíritos começaram a se movimentar e estavam tentando, mas Deus mandou parar na Primeira Guerra Mundial, porque Deus precisava um profeta que chamasse primeiro os nossos nomes à existência. Precisava primeiro que um profeta falasse cada um de nossos nomes e também dos judeus. É isso que garante o nosso destino eterno. É se nossos nomes foram pronunciados através desse profeta ou não. Se o seu nome foi pronunciado através desse profeta, não há nada que o diabo possa fazer. Não há nada. As portas do inferno não podem prevalecer contra nenhum daqueles cujos nomes estão encontrados no livro da vida do Cordeiro. Por isso que Deus não poderia deixar que o mundo entrasse em um colapso total antes de pelo menos Deus pronunciar esses nomes. Porque quando Deus pronuncia algo, Satanás não pode fazer nada a respeito daquilo que Deus disse. Deus tinha que falar antes. O Senhor tinha que descer antes e falar através do alarido, falar através da mensagem, chamar cada um desses nomes, porque chamando cada um desses nomes, eles estão preservados. Todos os nomes que foram pronunciados nesse livro, eles estão seguros, eles estão preservados. Fale em segurança eterna, então. Depois que seu nome foi dito, meu irmão, não há nada, não há religião, não há política, não há demônio, não há falso mestre, não há falso Cristo que possa fazer nada para te tirar do rapto,
para te tirar da perfeição, para te tirar de todas as promessas de Deus. Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque Deus já falou. E desde a primeira vez que Deus falou lá em Gênesis, tudo que ele falou veio à existência. Tudo que ele disse se manifestou. Tudo que ele chamou existiu. Tudo que ele pensou se manifestou. Se Deus falou o seu nome, como é que Deus falaria o seu nome nesta era? O profeta disse, as palavras no livro é o seu nome. As palavras no livro reveladas é a revelação da sua noiva. Lembra que o anjo chamou e disse, vem cá, João, mostrar-te-ei a esposa do cordeiro. E o que ele viu? Um monte de gente, porque ele disse que viu uma cidade. Então, aqueles que ele estava vendo eram os nomes que haviam sido pronunciados, ele os viu manifestado ainda lá daqui a 1000 anos. Mas eles se manifestam agora, porque nós precisamos sair da Terra antes que a Terceira Guerra Mundial possa explodir, antes que a primeira bomba atômica possa explodir. Tá, veja o que diz aqui, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para os congregar para a batalha. Então, irmãos, nesses últimos 50 anos, desde 1933, quando veio o comando da boca do profeta, para que aqueles 4 anjos fizessem essa obra, congregassem os demais reis, porque a partir desses 4 anjos, todos os reis se congregaram, não é verdade? Para batalhar uns com os outros, porque segundo a profecia de Daniel, capítulo 2, verso 41, se eu não me engano, o reino estaria dividido, metade contra metade. O reino do oeste e o reino do leste, não é verdade? Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Mas sabe onde é que nós estamos chegando agora, meus irmãos? Sabe onde é que nós estamos chegando agora? Leia Apocalipse 19, 19 para você ver. Esses espíritos que saíram lá atrás, esse espírito que veio lá do abismo, o grande Beelzebul, príncipe dos demônios, chefe dos demônios, o capitão Mor, o capitão dos exércitos do inferno, tem chegado à terra, ele está na terra, ele está na sua última cavalgada. Sim, ele está na sua última cavalgada. Ele só não tem dominado ainda os judeus, que é a única coisa que resta, e a noiva do Senhor, porque ela já está selada, porque um profeta já pronunciou os nomes, já assegurou cada um daqueles que deveriam fazer parte. Mas olha o que acontece em Apocalipse 19, 19. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos. Aquilo que havia sido dado a ordem para fazer lá atrás, agora já estavam reunidos. Para quê? Para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Existe ou não existe um movimento ecumênico e um movimento político para perseguir a semente eleita? Existe ou não existe esse movimento? Eles já estão reunidos com este único propósito de destruir a semente eleita? Sim, nós já chegamos nesses dias onde todas as coisas estão em seus devidos lugares para que isso aconteça. Mas a noiva do Senhor não será perseguida. Ela não sofrerá dano físico. Não, Senhor. A única coisa que ela sofre é perseguição religiosa por Judas, que está no meio dela. Essa é a única perseguição. Esaú, que está no meio dela, está lhe perseguindo agora mesmo. Mas é espiritual, não é físico. Mas o que é que vai acontecer? Fisicamente, estes serão destruídos, darão as suas vidas na tribulação. Agora, estamos revendo coisas que nós já vimos aqui, não é verdade? Mas, irmãos, olha o que o profeta diz. Olha o que o profeta diz. Olha a hora que nós estamos vivendo. Olha o momento que nós estamos atravessando. Qual é a dificuldade das pessoas hoje? Todos nós reconhecemos que deveria haver uma obra antes de sairmos da terra, não é verdade? A noiva, estou falando da noiva. Deveria haver uma obra antes que nós saíssemos da terra. Deveria haver um trabalho. Deveria haver um ministério, deveria haver um Eliseu, um profeta, em seu ofício profético, profetizando uma vez mais. Deveria haver um João, que comeria o livro aberto. Lá está aberto o livro. Quando o anjo disse para que fosse buscar, o livro ainda estava aberto. Leia para você ver. Vá e tome o livrinho aberto. Já estava aberto porque foi aberto nos dias da voz do sétimo, nos dias do próprio profeta na terra. Mas a voz do sétimo anjo, que estava no sétimo anjo, não é? A voz do sétimo anjo, a voz de Cristo,
que estava no sétimo anjo, saiu do sétimo anjo e entrou em um grupo eleito. Entrou em uma noiva eleita. Entrou em Eliseu. Entrou em João. Entrou em todos aqueles que haviam crido e esperado por sua vinda. Agora, haveria uma obra. Qual é a dificuldade hoje? De tomar Jesus Cristo hoje. Não Jesus Cristo ontem ou aquele que há de vir, mas Jesus Cristo hoje. Jesus Cristo que está agindo agora, Jesus Cristo que está em sua vinda agora. Veja o que ele diz aqui, ó. Veja o que ele diz aqui, irmãos. Olha, eu estava falando com o pastor Paulino e ele me disse, olha, muitos criticam a congregação aqui porque eles cantam estes são os dias de Elias e a trombeta já soou, não é? E eles estavam criticando, um grupo estava criticando, ou alguém estava criticando, e porque nós cantamos isso, que a trombeta já soou, não é verdade? Porque a Bíblia diz que quando a trombeta soasse, os mortos em Cristo ressuscitariam. Não é isso que diz lá? Veja o que o profeta vai dizer aqui. Veja o que o profeta vai dizer aqui. Quando é que isso acontece? Quando é que a trombeta de Deus soa? Olha, não importa se ele dormir na primeira vigília, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta ou na sétima. Não importa. Onde quer que seja que ele dormir, o que acontecerá? A trombeta de Deus soará. Aquela última trombeta soará ao mesmo tempo que o último anjo estiver dando sua mensagem e o último selo for aberto. Aquela última trombeta soará. Aquela última trombeta de Tessalonicenses 4:16 e de 1 Coríntios 15:51. Sim, Senhor, é essa que ele está se referindo. A trombeta que chama os mortos, a trombeta que ressuscita aqueles que estão nas sepulturas, a trombeta que translada os santos, a trombeta que transforma esses corpos aqui. O que é esta trombeta? Quando é que ela soa? A trombeta de Deus soará. Aquela última trombeta soará ao mesmo tempo que o último anjo estiver dando sua mensagem e o último selo for aberto. Aquela última trombeta soará. O profeta que está dizendo, mensagem, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Irmãos, se o povo pudesse ver isso, se o povo pudesse saber o valor do que isso significa, de que a trombeta de Deus está soando agora. A trombeta de Deus não é algo que vai soar em 10 minutos, em 30 dias, em 40 dias. A trombeta de Deus, o que é a trombeta de Deus? O evangelho completo. O que é a trombeta? Eu vou ler para vocês aqui. É o profeta que está dizendo, não sou eu. O que é a trombeta de Deus? É o evangelho completo, revelado, aberto, pregado, falado. Através de um profeta? Não. Através de um profeta e o seu grupo. O seu grupo que estiver vivo. Através do seu profeta. Por isso que ele diz aqui, ó, olha a dificuldade das pessoas tentarem jogar de volta para o profeta no passado ou tentar jogar para o profeta em um tempo futuro. Não. Veja quem é que faz essa obra. Olha o que diz aqui, olha o que o profeta está dizendo. A trombeta de Deus soará, aquela última trombeta soará ao mesmo tempo que o último anjo estiver dando sua mensagem e o último selo for aberto. Aquela última trombeta soará. Eu vou fazer uma pergunta para você. A mensagem que você está crendo, a mensagem que você está ouvindo, é a mensagem de quem? É a mensagem de quem? A mensagem que a noiva tem é a mensagem de quem? A mensagem que a noiva está soando é a mensagem de quem? É dela própria? O que a Bíblia diz no último capítulo de Apocalipse? Porque o Espírito e a esposa dizem vem. Ela é a voz final para a era final. Ela, a noiva inteira. Quem é que está na noiva inteira na era final? Quem é que está ali? Aqueles que estiverem vivos e permanecerem para a vinda do Senhor. A voz do sétimo anjo está ecoando pela segunda vez. A voz do sétimo anjo está cavalgando pela segunda vez em Eliseu. A voz do sétimo anjo está falando através da noiva mais uma vez nesta noite, neste dia. É a voz do sétimo anjo. A voz do sétimo anjo não calou-se. Irmãos, não foi William Branham que trouxe esta mensagem. Foi anjos da eternidade que trouxeram esta mensagem. Nós vimos no programa passado que quando o Filho do Homem viesse, viria o Filho do Homem e seus anjos. Quem é que tem descido até nós? Cristo. Veja o que diz em Apocalipse 10. O anjo desce. Finalmente ele põe o seu pé sobre o mar,
e sobre a terra. Não é verdade? A partir de 1946, lá está ele com o seu ministério terreno. Não é verdade? Lá está ele com o seu ministério terreno. Deus em um profeta. O que é Deus colocar o seu pé na terra? Deus descer na terra, vindicado através da vida e ministério de um profeta. Não é isso? O que esse profeta faz? Ele é o primeiro de muitos. Ele foi o primeiro exemplo, mas o Espírito que estava nele disse que cavalgaria mais uma vez. Onde? Onde é que diz que cavalgaria mais uma vez? Mas nós que estivermos vivos, não eu que estiver vivo, mas nós que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem. Olha o que diz aqui. A trombeta de Deus soará. Aquela última trombeta soará ao mesmo tempo que o último anjo estiver dando sua mensagem. Opa! Enquanto ele estiver dando sua mensagem, esta trombeta está soando. Aí você vem dizer para mim, bom, então se isso é verdade, onde é que estão os mortos ressuscitados? Opa, pera lá, não pegue só essa citação e não pegue só um verso isolado. Vamos ver o que o profeta diz ainda nesta mensagem. Vamos ver o que ele diz ainda nesta mensagem. Isso aqui está no parágrafo 247. No parágrafo 254, ele diz assim: e aqui ele está como um mediador no altar. Mais um pouquinho até que há mais para sofrer como nós. O profeta está aplicando aquela visão do quinto selo dos judeus, a visão do quinto selo dos judeus para os gentios aqui. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Lembra do quinto selo? Como é que diz lá? Ó? Vamos ver aqui o quinto selo em Apocalipse 6. Apocalipse 6, aqui onde diz aqui, ó. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completassem o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Veja, ali para os judeus eles vão ter que morrer. Aqui para os gentios nós teríamos que passar, teríamos que sofrer uma vez mais nessa cavalgada. O profeta está dizendo aqui, ó. E aqui ele está como mediador no altar. Mais um pouquinho, até que há mais para sofrer como vós. Ali os judeus vão morrer, mas a promessa da noiva é que nós não vamos morrer. Mas eles sofreram, os santos os santos das eras passadas. Esse grupo final não poderia ir no rapto antes que passassem pelas experiências que eles tinham passado e as vencessem. Nós não vamos morrer, como os judeus. Mas está citando, veja, assim como seus irmãos sofreram, assim como seus irmãos morreram, falando dos judeus agora, espere mais um pouquinho que vocês vão ter que passar pela mesma coisa. Mas a promessa para a noiva gentia é que ela não vai morrer. Ela vai ser transladada, porque nós somos o grupo que faz parte de Tessalonicenses 4, 13 ao 16. E ele diz aqui, ó. Mas agora ele vem daqui, neste último selo. Ele não é mais mediador, ele é rei agora. E o que ele faz? Se ele é um rei, ele tem que ter súditos. Ah, meu Senhor, que me ajude. Irmãos, eu vou falar mais uma vez. Muitas pessoas dizem sobre o sangue. Não é verdade? Muitas pessoas dizem sobre o sangue. E eles dizem assim que não há mais sangue. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. Não há mais sangue. Não existe mais sangue. Sabe por quê? Nunca existiu sangue. Nunca existiu sangue para aqueles que iriam rejeitar. Você está captando? Nunca houve sangue para aqueles que Deus sabia que ia rejeitar. Nunca houve misericórdia para aqueles que rejeitariam a misericórdia. Nunca houve isso e nunca vai haver, porque Jesus não morreria em vão. Jesus morreu vendo aqueles que iriam lhe aceitar. Jesus morreu por aqueles que ele sabia que iriam aceitar o sacrifício do Calvário. Deus não foi lá se sentindo, se alguém sentir pena de mim, coitadinho de mim. Negativo. Ele era Deus. Ele sabia cada um daqueles que aceitaria aquele sacrifício que ele estava fazendo, e o sacrifício da cruz foi apenas para aqueles que o aceitariam. Nunca houve sangue. Não é que não vai ter sangue, não é que não tem sangue. Nunca existiu sangue para aqueles que rejeitaram a palavra. Aqueles que rejeitarão a palavra, Deus já sabe que rejeitarão. Aqueles que aceitarão ou aceitaram, têm aceitado, Deus já sabe, porque Deus é eterno. Deus não tem tempo. Deus não vive em espaço de tempo. Deus é eterno. Você está captando? Então, irmãos, deixa eu falar mais uma vez, com a boca cheia. Nunca houve sangue para alguns. Nunca houve e nunca vai ter.
mas para a noiva de Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo, já havia um cordeiro imolado, já havia um sangue preservado para eles, para responder por cada um dos pecados, transgressões, iniquidades, falhas e qualquer prova que você passasse. Sim, o profeta disse na mensagem, agora me falha a memória, eu falei há uns 2 domingos passados, usei a citação aqui, que a expiação só é para aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Os demais não podem receber a palavra aqui embaixo. Não receberão a expiação, não terão a expiação completa. Apenas para aqueles, irmãos, Deus é eterno, Deus sabe o amanhã, Deus sabe bilhões de anos para frente, se é que pudesse ser contado. Ele sabe aqueles que rejeitariam. Deus vendo que eles rejeitariam, Deus não fala, ai, por favor, aceite meu sangue, por favor, aceite meu sacrifício, coitadinho de mim. Deus já sabia que eles não aceitariam. Deus sabendo que eles não aceitariam, não há sangue para eles. Você pensa que existe sangue, ou houve sangue, existia sangue para Caim? Não, porque Deus sabia que ele ia rejeitar. Ele não tinha a semente, o germe de Deus, ele não tinha a semente predestinada de Deus lá. O que é a semente predestinada de Deus? É um sinal que existe em um eleito, marcando ele, dizendo, esse me aceitou desde antes da fundação do mundo. Este vai me aceitar agora, vai me aceitar amanhã, vai me aceitar daqui a um ano, vai me aceitar, ele nunca vai me rejeitar. Veja, Judas conseguiu enganar. Parecia que Judas estava aceitando tudo. Aceitou a primeira puxada, aceitou a segunda puxada. Judas aceitou os milagres. Judas aceitou expulsar os demônios. Judas aceitou pregar a palavra. Sim, parcialmente, sim, estava pregando a palavra. Mas Deus sabia que ia durar só um pouquinho de tempo. 3 anos e meio foi o suficiente. No final dos 3 anos e meio, depois que ele lhe havia chamado para o ministério, Jesus já sabia. Jesus sabia desde o princípio quem lhe havia de trair. Eu estou citando a Bíblia. Jesus sabia desde o princípio. Irmãos, nunca houve sangue e nunca haverá sangue. Não há sangue para aqueles que rejeitaram e rejeitarão a palavra de Deus. Não há. Deus já viu o que vai acontecer. Mas para aqueles que têm aceitado, e é uma decisão eterna, é uma decisão firme, é uma decisão que não há volta. Para esses sempre houve sangue. Para esses Deus proveu um caminho. Para esses Deus proveu um cordeiro. Você está entendendo? Mas voltando aqui ao meu assunto. Olha o que diz aqui. Ele está como mediador no altar. Tá, tudo bem. Ele está como mediador no altar. Mais um pouquinho até que... mas agora ele vem daqui, neste último selo. Ele não é mais mediador. Ele é o rei agora. Por que ele é rei agora? Irmãos, qual que era a obra de Deus nesta era? A obra de Deus nessa era descer entre nós e falar os nomes. Fulano, Ciclano, Beltrano, fala os nomes de todos eles. Quando ele fala o nome de todos eles, Deus está confiado na sua palavra. Quando Deus diz algo, é impossível falar. Quando Deus desceu entre nós e falou o seu nome, não se preocupe, não temas, porque foi Ele quem disse que você estaria lá. Foi Ele quem profetizou, quem chamou o seu nome. O que é que eu estou dizendo aqui? Então, ele tinha que mediar até que ele não anunciasse os nomes. A partir do momento que ele anunciou o nome, ele não precisa mediar mais. Ele já garantiu, por isso que diz que ele jurou por ele mesmo. Ele jurou por aquele que vive para todo sempre. Ele jurou por ele mesmo. Em outras palavras, olha, eu estou pronunciando aqui. Qual é o juramento de Deus? Pronunciar o seu nome. O seu nome é um juramento que Deus fez para ele mesmo, porque você é a palavra. Você é a parte da palavra. Você está captando? Você é a parte da palavra. Deus falando a palavra, o seu nome, ele estava jurando pela palavra, ele mesmo, de que você é impossível o diabo de tomar. Não se preocupe do sintoma e das circunstâncias. Por isso que está dizendo que ele não é mediador mais. Ele não é mediador mais, porque nesta era ele tem descido e anunciado todos os nomes. Estão garantidos. A mediação que ele esteve fazendo desde antes da fundação do mundo, quando ele chega e ele vem só para garantir, fala, veja, eu vim aqui para anunciar que aqueles que são meus, eu tenho mediado, estou mediando e sempre vou mediar por eles. Entendeu? E olha o que ele diz aqui, ó. Ele vem nesse último... Ele não é mais um mediador, ele é rei agora. E o que ele faz? Se ele é um rei, ele tem que ter súditos. E seus súditos são aqueles que ele tem redimido. Como é que ele redimiu? Pronunciando os nomes. Pronunciou o nome, acabou, irmão. Não se preocupe mais. Se ele falou o nome, ele redimiu. Ele redimiu. Quando ele falou o nome, acabou a questão. Não existe mais questão. Falar o nome,
Chamar o nome significa estar garantido. No livro da vida do Cordeiro. Olha o que ele diz. Até que ele tome seus direitos, eles não podem vir. Olha o que ele diz aqui. Deixa eu voltar. Ele tem que ter súditos, e seus súditos são aqueles que ele tem redimido. E eles não podem vir até ele até que ele tome seus direitos de redenção. Olha, qual eram os direitos de redenção? Tomar o livro e anunciá-lo. Tomar o livro e revelá-lo. Então, ele não pode vir até ele. Eles não podem vir até ele. Eles quem? Eu, você, a irmã, o irmão. Não pode ir até ele antes que ele fizesse o quê? Tomasse os direitos de redenção. Quando é que ele tomou os direitos de redenção? Através de um profeta, tomando o livro e abrindo o livro para nós. Nós sabemos que ele já tomou os seus direitos. Em outras palavras, anunciou os nomes. Esse é meu, esse é meu, esse é meu, aquele não é meu. Aquele não é meu, aquele também não, mas esse é meu, aquele também é meu. É isso que Deus fez nessa era, o selo de Deus. Garantir, o que é o selo de Deus? Garantir, até o dia da nossa redenção, transformação dos corpos. Garantiu. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque estáis selados até o dia de vossa redenção. Olha o que diz aqui. Agora, ele caminha adiante de mediador, onde a morte nos pôs na sepultura. Ele vem adiante com os direitos. Irmãos, eu queria que o povo captasse isso aqui. E até mesmo aqueles que estiverem vivos e permanecerem até a sua vida, não estorvarão aqueles que estão dormindo. Pois a trombeta de Deus soará ante a última trombeta. O que quer dizer? Vamos trinchar isso aqui um pouquinho, irmãos. O que diz aqui? Ó, ele está citando a Bíblia. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 51. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. Agora o profeta está explicando. E quando a trombeta de Deus soará, a trombeta de Deus soará ante a última trombeta. Ok. Como é que nós vamos entender isso? Vamos bem com calma. Qual é a última trombeta? A 7ª. Quem é que trouxe ela? Um profeta, Elias, trouxe a última trombeta. Dentro do soar da sua mensagem, que é chamado de trombeta também, dentro da última trombeta, dentro da 7ª trombeta, estão o som das 7 mensagens. Dentro desta mensagem que o profeta trouxe, tem 7 verdades, tem 7 selos, tem 7 mistérios que foram revelados. Você está captando? Foi isso que o profeta nos trouxe. Por isso que diz que ante a última trombeta. Quando é que ela soaria? Nos dias do profeta apenas? Não, Senhor. Irmão, desde 1946, estas verdades, mistérios, verdades, revelados, estão soando. Sim, estão soando. E a partir de 63, uma coisa minúscula, detalhezinhos minúsculos que todo mundo ignora até hoje, que fazem a diferença para conectar as mensagens, veio para nós. Desde 1963, a noiva continua a soar a voz do 7º anjo. Mas, estamos soando. Quando chegarmos à perfeição. Porque o que traz a perfeição é a palavra de Deus. O que traz Deus é o próprio Deus. Ele traz a si mesmo para nós. Olha o que diz aqui. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Tá. Dentro do último soar, dentro da última trombeta. O que tinha dentro do soar da última trombeta? 7 verdades que foram reveladas por nós. Todo o mistério de Deus revelado para nós. Aqui. Tá. Só nos dias do profeta. Estou repetindo para as pessoas entenderem. Capta isso aqui. A voz do 7º anjo só soou nos dias do profeta? O que diz em Apocalipse 10? Não era o livrinho aberto? Significa que as 7 verdades estavam abertas, não é? Deus vem e entrega para o seu profeta. O profeta anuncia esses nomes. O que ele diz a seguir? Olha, João, vá lá e coma o livro. Então, as 7 verdades que o profeta, um filho do homem, havia pregado para nós, havia manifestado para nós, agora, vá lá, Eliseu, é a sua vez. Tome essas 7 verdades e vocês têm que soar essas 7 verdades mais uma vez, tem que cavalgar esse caminho mais uma vez, tem que falar, tem que profetizar mais uma vez, tem que ter um ministério. A noiva teria que ter um ministério. Estão captando? A trombeta de Deus soará ante a última trombeta, quando o último selo se romper.
E quando o sétimo anjo tiver dado sua mensagem. Então aqui está mais claro do que no parágrafo 247. Ele diz aqui, e quando o sétimo anjo tiver dado sua mensagem. Em outras palavras, quando ele tiver terminado. Quando ele tiver terminado. Quando o mistério de Deus tiver completamente se cumprido no povo, não no profeta. Ele cumpriu a sua parte. Ele provou que ele era Malaquias 4, 5 e 6. Ele provou que ele era a manifestação do Filho do Homem. Não é? Ou que o Filho do Homem estava se manifestando nele. Mas olha, o que faltava então? Faltava que esta mensagem, que passou pelo profeta, entrasse na noiva. O livrinho que entrou no profeta, o rolo que o profeta havia comido, o rolo que ele havia digerido. Agora esse mesmo rolo tinha que ser engolido pela noiva. E quando isso acontecesse, e quando o sétimo anjo tiver dado sua mensagem, por isso que em Apocalipse 11 diz assim, Apocalipse 11, 15, diz assim, e soou o sétimo anjo a sua trombeta. É o final dela, não o começo dela. Ele começa nos seus dias e termina nos dias da noiva. Você está entendendo, irmãos? Este mesmo Cristo que usou um profeta, este mesmo Cristo está em um povo. Este mesmo Jesus que se manifestou em um profeta é o mesmo Jesus que se manifesta em seu povo. Então ele diz aqui, e quando o sétimo anjo tiver dado sua mensagem, a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Ele está dizendo assim, porque veja, aqui está a confusão, aqui está a interpretação de alguns. Se isso é verdade, e nós cremos que é verdade, então os mortos tinham que ter ressuscitados, né? Não tinham que ter ressuscitados, porque se você pegar isoladamente, daria a entender. Mas o profeta diz que isso acontece nos 40 dias finais do soar que tem vindo desde 1946. Desde lá, essa mensagem tem soado. Mas esta coisa especial, o ajuntamento dos que dormiram com aqueles que estão vivos. Ele disse, o ajuntamento dos que estão mortos, dos que dormiram, não pode acontecer sem que antes haja o ajuntamento dos que estão vivos. Haveria primeiro um ajuntamento da noiva. Nós falamos sobre isso lá em Francisco Beltrão. Haveria primeiro o ajuntamento dos vivos, na palavra, ao Senhor, porque eles se ajuntariam no Senhor. Eles entrariam naquela nuvem. Assim como o primeiro entrou, você também tem que entrar. A nuvem tem descido e não tem deixado a terra. O portal de Deus tem se mostrado aberto para nós e ainda está aberto para todos aqueles que têm o nome deles escrito lá no livro da vida do Cordeiro, para todos aqueles que têm acesso ao trono de Deus, para todos aqueles que são vencedores, aqueles que venceram a si mesmos, aos seus orgulhos e a esta era. Olha o que diz aqui. E nós que estivermos vivos e permanecermos, seremos tomados juntos com eles para lhe encontrar no ar. Ele reivindica, ele vem adiante para reivindicar sua possessão. E ele disse, observe, olha isso, que coisa, rompeu os selos, revelou os mistérios, os revelou onde? Para a última era da igreja. Os únicos que estiverem vivos. Para os que estiverem vivos. Amém? Isso aqui está na brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, do dia 17 de março de 1963, onde o profeta está dizendo que o soar da última trombeta, o soar da trombeta de Deus, acontece enquanto ele está dando a sua mensagem, que tem acontecido desde 1946. Primeiro tinha que ressuscitar os que estavam vivos, para depois ressuscitar os que estão mortos. Você entendeu? Tinha que tirar nós primeiro, esta mesma mensagem, nos ressuscitar dos sepulcros denominacionais primeiro, e chegássemos à nossa perfeição para tirar eles das sepulturas literais. Espero que você captou. Agora, mais uma citação. Olha o que ele diz aqui. Se alguma coisa acontecer de que um de vós escape através do véu, o profeta está falando, se algum de nós partirmos antes disso, apenas lembre-se que são apenas algumas horas de sono e descanso até nos encontrarmos. Lembre-se que eles que estiverem vivos e permanecerem não estorvarão aqueles que estiverem dormindo, pois a trombeta de Deus, aquela última trombeta, olha o que ele vai dizer aqui, a sexta acabou de soar, e aquela última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Então ele está dizendo que a última trombeta, assim como o último selo, seria a vinda do Senhor. Estamos ou não estamos no meio da vinda do Senhor? Estamos ou não estamos atravessando pela vinda do Senhor? Quem? Vocês já captaram o que eu estou dizendo. Está na mensagem Cisternas Rotas do dia 26,
de julho de 64, no parágrafo 158. E depois ele diz aqui, ó, para esclarecer mais um pouco, ele disse, se a trombeta dá um som incerto, então o soldado não sabe o que fazer, porque ele é apenas treinado ao som da trombeta. Ele sabe exatamente o que fazer, porque o soar da trombeta lhe diz o que fazer. Agora, este é o treinamento de um soldado natural, e o soldado cristão é treinado para uma trombeta, para o som de uma trombeta. E este é o som da trombeta do Evangelho. E este é o som da trombeta do Evangelho. O Evangelho, o som da palavra de Deus, a trombeta do Evangelho. Então, o som da palavra de Deus, a voz da palavra de Deus, a voz do sétimo anjo, é o quê? A trombeta do Evangelho. É aquela última trombeta. E se alguém nunca soubesse o som da trombeta do Evangelho, ele ficaria um pouco confuso. Se ele não soubesse o que a palavra diz e o que a palavra ensinou, apenas o que a igreja disse, ele ficaria um pouco confuso quando ele ouvisse o som da trombeta. Ele não saberia como se preparar. Está na mensagem o som incerto, 14 de julho de 1962, parágrafo 50. O que é que Deus tem feito nos nossos dias? A voz que passou pelo sétimo anjo tem entrado agora nos eleitos. Um grupinho pequeno, não é muita gente, não é clânico, como o profeta disse, não é de clã, não é o grupo fulano, o grupo ciclano, é eleitos de vários lugares que podem crer em toda a palavra de Deus. Eleitos que têm a capacidade de dar amém a toda a palavra de Deus. Eleitos que podem crer que esta promessa não é só para o profeta, que esta promessa é para ele. Eleitos que podem crer que a palavra de Deus pode vir a ele. Porque a todos aqueles que a palavra de Deus vem, eles são deuses. Sim, pequenos deuses, pequenos messias, deuses amadores, deuses menores, porque a palavra está neles, é porque a palavra tem vindo a eles. Se a palavra veio a você, meu irmão, então a unção profética tem que estar em você, porque sem a capacidade profética, a unção profética, ninguém entenderia a mensagem do sétimo anjo. É isso que tem acontecido nos nossos dias, é isso que Deus tem feito entre nós, e como eu disse nos programas passados, a coisa mais especial Deus reservou para os dias finais. Para os últimos momentos, o que é que vai acontecer nos últimos momentos? A barreira que separa aqueles que estão na sexta dimensão e aqueles que estão vivos vai se romper completamente através do soco da fé que os santos vão dar naquela barreira, naquela cortina do tempo. A nossa missão é destruir a cortina do tempo. A nossa missão, daqueles que estão vivos, é acabar com a cortina que separa eles que já estão lá, estão vivos, estão em um estado, em um corpo teofânico. Mas nós não podemos ainda vê-los. Por quê? Porque nós temos que romper, nós temos que passar por esta cortina, nós temos que romper esta cortina, assim como o profeta tinha fé, tinha capacidade de romper até ela, ainda vivo. É isso que nós temos que ter nesses dias, uma palavra perfeita em nós, para que eles possam ser aperfeiçoados através de nós, para que eles possam ser glorificados ao nós recebermos a nossa porção completa e plena na vinda do Senhor ou na transformação de corpos. Não é verdade? É disso que se trata esta mensagem maravilhosa que tem vindo até nós, é disso que se trata o Evangelho. Que Deus possa estar continuando abençoando a cada um de vocês. Havia muito mais que poderíamos falar, mas eu creio que vamos parar por aqui. Gostaria de ver os irmãos que têm nos acompanhado, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Continue adiante, tenham força para crer que Deus é capaz de cumprir sua palavra. Não há nada que você possa fazer, mas Ele já disse, Ele já profetizou, Ele já chamou cada um daqueles cujos nomes já estavam no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, mas só nesses últimos dias foi pronunciado aqui nesta sétima era. Aqui estamos nós, veremos os irmãos que nos acompanharam e eu creio que você captou aquilo que nós falamos nesta noite, foi um pouco rápido, mas tudo bem. Nós tivemos a irmã Rosângela, de Esteio, no Rio Grande do Sul, nos acompanhando, o irmão Abraão e a sua família, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, a irmã Rosane e a irmã Ada, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a irmã Milena e a irmã Juremi, em Osório, no Rio Grande do Sul, a irmã Margarete, a irmã Yasmin e o irmão Mateus, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a irmã Odilca, em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, o irmão Luiz e família, a irmã Marilde, em Arroio 30, em Santa Catarina, o irmão Adão e família, em Criciúma, Santa Catarina, o
Irmão Luiz e família em Itajaí, Santa Catarina. Irmão Daniel e família, irmão Pedro Regis e irmã Heloísa em Joinville, em Santa Catarina. Irmã Valdirene em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Irmão Ezequias, irmã Gisele, irmão Messias, irmã Jennifer, irmão Reinaldo e irmã Laila em Tubarão, Santa Catarina. Irmão Tiago e a irmã Gabriele em Arapongas, no Paraná. A irmã Lídia em Araucária, no Paraná. Irmão Vilmar, a irmã Suzana, a irmã Suelen, a irmã Leia, irmão Davi em Assis Chateaubriand, no Paraná. Irmão Manuel, Bela Vista do Paraíso, Paraná. Irmão Guedes e família, irmão Luiz Dias e família, irmão Olivir e Maria, irmão Eliezer e irmã Cida e a irmã Sara, todos de Cascavel, no Paraná. Irmão Carlos e família, o irmão Elber, a irmã Josiane, irmão Marcelo, a irmã Regiane, irmão Newton, a irmã Margarida, a irmã Sabrine, irmão Eris, a irmã Regiane, irmão Edson, irmão Leonardo e irmão Ismael. E a irmã Emily, todos aqui de Curitiba, São José dos Pinhais, né, alguns. O irmão Manuel, da Fazenda Rio Grande, aqui no Paraná. A irmã Lindalva, Guiomar, Maria, de Guaíra, no Paraná. Irmão Pedro e a sua família. Irmão Diógenes, irmão Marcos e a sua família em Jataizinho, no Paraná. Irmão Juraci e sua família em Londrina, no Paraná. Irmã Deise Castilho e a sua família em Pinhais, no Paraná. Irmã Dulce e família, irmão César, irmão Samuel. Irmã Cleide, irmã Franciele, irmão Bruno, irmão Sebastião, irmã Inês, irmão Felipe, a sua família, irmã Larissa, todos São José dos Pinhais. Irmão Carlos Eduardo e a sua família, irmão Hélio, irmão Vinícius, Serra Morena, no Paraná. Irmão Gabriel e família, irmão Simeão e família, irmã Maria Balman e família. Irmã Patrícia, irmã Vilma, irmã Ana, irmão José Francisco, irmão Ademir e família. Irmã Inês, irmão Natanael, irmã Edna, irmã Clarice, irmã Rosalina, irmão Paulino e irmã Elisa, a irmã Priscila e a irmã Ruth, irmão Olegário e a irmã Graça, todos da cidade de Toledo, no Paraná. Irmão Sandro e a sua família em Vera Cruz do Oeste, no Paraná. Irmão Rubens e família. Irmão Daniel e família em Campinas, em São Paulo. Irmão Aparecido e família em Cosmópolis, em São Paulo. Irmã Cleuseli, irmã Carlone, irmã Maísa, irmão Alex, irmão Elias, irmã Miriam de Indaiatuba, em São Paulo. Irmão Edivaldo e família em Itapevi, em São Paulo. Irmã Derzina, irmã Gabriela, irmã Teresa, irmã Raquel, irmã Marli, irmã Rutilé, irmã Carla, irmã Rebeca, irmão William, irmã Michele, irmão Aminadab, irmão Elias, todos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Irmão Luiz Carlos, de Contagem, Minas Gerais. Irmão Gilson Ferraz, de Cristina, Minas Gerais. Irmã Elizabeth, de Igarapé, Minas Gerais. Irmão Edson e Rachel, a irmã de Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Ruth, de Lagoa Santa, Minas Gerais. Irmão Jesus, lá de Pouso Alegre, Minas Gerais. Irmão Antônio e família, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Irmão Raimundo Oliveira, da cidade ocidental, em Goiás, aliás. Irmão Samuel e família, irmão Marcos e família, em Recife, no Pernambuco. Também aqui no Tabernáculo, nos acompanhados diretamente, os irmãos Mateus, irmão Hugo, irmão Silvio, irmão Dovani e irmão Josué. Eu creio que foram esses que nos acompanharam. Veremos aqui se tem mais algum dos irmãos que nos acompanhou. Vamos ver se tem mais alguém. Eu acredito que são esses mesmos. Que Deus acompanhe, que Deus abençoe cada um de vocês. Se teve alguém que eu não mencionei, mas Deus sabe que você estava aí dando amém à sua palavra, ou pondere sobre essas coisas que nós sempre falamos aqui, porque isso é o que traz força, que traz a manifestação da palavra de Deus. Havia algo mais que eu gostaria de falar, mas eu quero falar no próximo programa a respeito do tempo. O irmão Branham fala sobre aquele tempo que nós havíamos comentado aqui, e o profeta fala, e eu falarei para vocês no próximo programa. Mas até lá, irmãos, continue firme, pressione o mais que você puder nessa hora, porque a hora é avançada. Muitas coisas estão acontecendo, não quero gastar o seu tempo aqui falando disso, quero falar da palavra de Deus e quero que Deus possa transformar a minha vida completamente e a sua vida completamente, para que todos nós, juntamente com todos os santos de Deus ao redor deste país e ao redor do mundo, possamos estar congregados em um lugar, em Cristo Jesus, naquela santa nuvem que tem descido para nos tirar daqui, assim como foi naquele rapto do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Vocês tenham uma boa noite, que Deus acompanhe cada um de vocês. Até amanhã aqui no Tabernáculo e até a próxima também. Se você estiver terça-feira que vem nos acompanhando, estaremos aqui mais uma vez, se o Senhor assim permitir. Mas até lá, Shalom, fique com Deus.